Japão, 11 de março de 2011. O sol nasce sobre a costa leste do Japão, iluminando cidades vibrantes e vilas pitorescas. Famílias se preparam para o dia, crianças seguem para a escola e trabalhadores se dirigem aos seus empregos. A vida transcorre em seu ritmo normal, sem qualquer indicação da tragédia que se aproxima. Ninguém imaginava que estava para acontecer um dos eventos mais marcantes da história do Japão, o Grande Terremoto. De repente, às 14 horas e 46 minutos, a terra treme violentamente. Casas, prédios e infraestrutura balançam como folhas ao vento. Pânico toma conta das ruas, enquanto as pessoas correm para se proteger. As testemunhas nas proximidades rapidamente se deram conta da falta de opções para se proteger. As filmagens documentadas mostraram uma cena caótica, com indivíduos em desespero tentando se esquivar dos destroços que despencavam dos edifícios e que se estendiam pelas calçadas. Nos escritórios adjacentes, trabalhadores alarmados testemunharam o caos, com uma chuva de objetos e móveis arremessados violentamente ao chão. A atmosfera de pânico e confusão era palpável, enquanto as pessoas lutavam para encontrar refúgio em meio à destruição iminente. O terremoto ocorreu no noroeste do Oceano Pacífico, a uma profundidade relativamente rasa de 32 quilômetros. O abalo provocou danos significativos em todo o Japão, resultando na devastação de estradas e linhas ferroviárias, além de desencadear incêndios em diversas áreas e na ruptura de uma barragem. Cerca de 4,4 milhões de residentes na região nordeste do país foram privados de eletricidade, enquanto 1,4 milhão ficaram privados de acesso à água potável. Muitos geradores falharam, exacerbando a crise, e pelo menos 2 reatores nucleares foram danificados, precipitando uma evacuação imediata das áreas afetadas e a declaração de estado de emergência. A uma profundidade de 24,4 quilômetros abaixo da superfície do Oceano Pacífico, exatamente no ponto crítico do abalo sísmico, testemunhamos um cataclisma em andamento. As imensas placas tectônicas da Eurásia e do Pacífico, em um confronto silencioso que se estende por milhões de anos, se chocaram com uma força inigualável. Este evento sísmico épico mergulhou o Japão em uma série de acontecimentos sem precedentes, empurrando-o para uma jornada desconhecida em sua própria narrativa histórica. A partir desse momento crítico, a nação japonesa se viu diante de uma sucessão vertiginosa de eventos que desafiaram sua resiliência e determinação como nunca antes. O terremoto foi tão grande que o abalo chegou à metrópole de Tóquio, situada a uma distância de 373 quilômetros do epicentro, onde o abalo sísmico fez tremer as estruturas do Parlamento Nacional. Às 14h49, apenas 3 minutos após o terremoto, um primeiro alerta de tsunami foi emitido. No entanto, essa advertência inicial subestimou drasticamente a gravidade da situação. A magnitude do terremoto foi inicialmente calculada em apenas 7,9, levando à suposição de que as ondas que atingiriam a costa teriam alturas variando entre 3 e 6 metros. No entanto, essa avaliação logo se mostraria inadequada diante da verdadeira magnitude do desastre iminente. O Japão se via diante de uma ameaça iminente e imprevisível, enquanto as autoridades lutavam para compreender a extensão real do perigo que se avizinhava. Este momento crítico marcou o início de uma corrida contra o tempo para evacuar as áreas costeiras e proteger a população vulnerável da iminente catástrofe. Na realidade, como seria logo evidenciado, as ondas alcançaram alturas impressionantes de até 10 metros e, em certos pontos, chegaram a atingir incríveis 15 metros, revelando a verdadeira magnitude do desastre. Além disso, descobriu-se que o terremoto foi muito mais intenso do que se havia inicialmente estimado, atingindo uma magnitude de 9 graus na escala Richter. Essas falhas no aviso de tsunami tornaram-se evidentes durante as investigações subsequentes sobre a tragédia. Isso porque os avisos errados podem ter levado alguns indivíduos a acreditar que as ondas do tsunami seriam contidas pelas barreiras de proteção, o que possivelmente resultou em atrasos na evacuação. Um segundo aviso foi emitido às 15h10, aumentando a previsão da altura das ondas para até 10 metros. No entanto, nesse ponto o tsunami já se encontrava demasiadamente próximo para que medidas adicionais
pudessem ser eficazes. Esses detalhes reveladores lançaram luz sobre a urgência de melhorias nos sistemas de alerta e preparação para desastres, visando proteger as comunidades costeiras contra futuras calamidades. Passados 30 minutos, desde o terremoto, as ondas alcançaram a costa de Tohoku e outras regiões do leste do Japão. De pontos altos dos edifícios, muitos japoneses assistiram, impotentes, enquanto as primeiras ondas transpunham os muros de proteção como se estes fossem meros obstáculos. Passados 30 minutos, desde o terremoto, as ondas alcançaram a costa de Tohoku e outras regiões do leste do Japão. De pontos altos dos edifícios, muitos japoneses assistiram, impotentes, enquanto as primeiras ondas transpunham os muros de proteção como se estes fossem meros obstáculos. Ah, 全部ダメだ。おー、逃げろ逃げろ、ダメだ。誰こんな津波あるって。3でねえさ。ほんまに来る。これ。尋常じゃねえ。O porto e o aeroporto de Sendai foram completamente engolidos pelas águas. Embarcações, aeronaves, helicópteros, caminhões, vans e outros veículos foram facilmente arrastados pela força das ondas. Inúmeros registros foram feitos por câmeras japonesas, exibindo imagens que ecoaram pelo mundo. A aproximadamente 250 quilômetros ao norte de Sendai, o tsunami alcançava a cidade de Miyako, onde a devastação foi igualmente estarrecedora. A imensa montanha de água negra do oceano logo superou as barreiras de 5 metros de altura, arrastando consigo automóveis, embarcações, residências e postes de eletricidade. Os números oficiais divulgados em 2021 relataram 19.759 pessoas morreram, 6.242 ficaram feridas e 2.553 desaparecidas. As principais causas de morte foram afogamento, 14.308 corpos, queimaduras, 145 corpos e outros, 667 corpos, a maioria esmagados por objetos pesados. Essa foi mais uma vez que a Mãe Natureza mostrou sua força, mostrando como os seres humanos são frágeis diante de tal catástrofe. Esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por assistir até aqui.
Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para acompanhar as crônicas do mundo.